Olá, você está no Universo da História. Bem-vindo! Sempre conosco aqui, ó. Não se esqueça, por favor, se inscreva no canal, dê um like, por favor, dê um like. Esteja conosco, dê uma olhada nos nossos vídeos, tenho certeza que você vai curtir alguns dos temas que temos aí ao longo dos nossos vídeos. Dê uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar. E aquele convite que sempre faço para você, por favor, você que gosta de história, né? Venha conhecer o nosso curso aqui na Tuiuti, venha, vai estar aparecendo para você aí o contato que você pode fazer comigo, o telefone, o contato com a orientadora, a coordenadora do curso, a professora Viviane, tá? E entre em contato conosco, marque um dia, venha até aqui, conheça. Olha, certeza que você vai curtir, vai achar legal o clima que nós temos aqui entre professores e alunos e a própria dedicação à história em si, ao entendimento da história, hoje tão importante, em tempos aí tão nebulosos que estamos hoje em dia, em que não se entende muito bem as coisas, em que as fake news estão presentes por aí a todo instante, a gente ter um conhecimento maior sobre o passado, sobre o presente, como as coisas aconteceram, é muito importante. Hoje eu estou aqui com meu amigão Rafael, né? Tudo bom? Vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa bem legal. Ele, professor de português, e vai conversar com a gente uma coisa bem legal que você que gosta de escrever, você que curte criar histórias, criar universos, quer criar narrativas, e você sabe, já comentei com você, nós temos aqui dentro do nosso curso de história uma oficina de literatura, onde além de você trabalhar os assuntos da história em si, você pode produzir também ficção, né? E dentro dessa ideia de produzir ficção, justamente o Rafael vai conversar comigo uma coisa importante para você que gosta de escrever. Como eu faço uma pesquisa? Isto é, eu quero escrever sobre um determinado tema, seja ficção científica, seja história, aventura, né? Em determinadas paragens do mundo que de repente eu queira escrever, como eu faço essa pesquisa? A importância da pesquisa para quem quer escrever, para quem quer se tornar um escritor, Rafael. Então, quando você lê um livro que flui naturalmente, em que a história vai sem tropeços, normalmente houve uma pesquisa cuidadosa para esse livro. Porque quando você comete um erro numa coisa que o leitor conhece, o leitor já trava a leitura naquele momento. Existem outras coisas que causam o travamento da leitura, mas dizer, né? Tem algumas coisas que fazem você sair da exatamente. Leitura, né? E a falta de pesquisa é uma delas. O erro que você comete no livro. E isso vale para qualquer tipo de literatura. Eu penso no cinema como uma etapa posterior à literatura, porque todo filme ele depende de um roteiro. Então, sim, se o roteiro estiver mal escrito, tiver um erro de continuidade, um erro de pesquisa, um erro histórico, você vai perceber isso no filme. Até e os leitores e a plateia não perdoam, né? Tem, você tem sabe, um não filme, perdoam. aproveitando isso, tem um filme, Caça às Bruxas, não sei se você já viu, Assisti, com o Nicolas Cage. Nicolas Cage. Cheguei, sentei no cinema muito satisfeito, como todos nós fazemos, sentei, vou ver um filme legal de história, professor de história, tô curtindo. Primeiras cenas do filme, ele coloca lá, Cruzadas, e aí a data embaixo, 1392. Pumba, as cruzadas já tinham terminado há pelo menos 100 anos antes. Eu quase saí do cinema, me revoltei e quase saí do cinema. Pois é. Quer dizer, erro de pesquisa. Erro de pesquisa. Que estragou com o filme, né? De certa forma. Para aquele cara que conhece, ele já se perdeu, né? Mas siga, e aí? Não, quando eu escrevo, eu cometo erros desse tipo. A gente tem que tomar o cuidado de, na revisão, corrigir esses erros. Eu queria contar a história de, por exemplo, esse aqui é o livro que eu escrevi. Dê uma olhadinha aí, o livro. Tá? Opa, deixa eu não derrubar ele. Deixa eu não derrubar ele. Eita. Tem uma história que está nesse livro em que eu precisei fazer pesquisa. É uma história de um personagem que é imortal. Então, ele passa por diversas eras históricas. Tá aparecendo o livro aí para você, hein? E apesar de eu ter feito pesquisa para que na época em que ele ainda era jovem, né, nas primeiras aventuras dele, ele estava numa guerra na Grécia Antiga. Eu estudei um pouco sobre a vestimenta, sobre as armas, coisas assim, para não cometer nenhum erro. Mas a pesquisa principal que eu fiz foi justamente na Era Moderna,
quando ele tinha sido preso e ele precisava estar preso num estado americano onde não houvesse pena de morte. Tem que pesquisar. Então eu tive que pesquisar. Eu fui lá e fiz uma pesquisa para saber quais estados não tinham pena de morte. Por quê? Porque eu mencionava isso na história. Eu falava, eu fui preso em tal estado não tem pena de morte. Eu não posso cometer o erro. Então eu tive que tomar o cuidado de ver quais estados e ajustar a história para que ele estivesse naquele estado quando ele foi preso. Então, esse é o cuidado da pesquisa. Sim, você tem que ter essa preocupação para justamente dar condições para que aquele que vai ler, como você disse, ele sinta fidelidade em relação àquilo, fidelidade em relação à realidade. Exatamente. Nós, historiadores, por exemplo, temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque senão eu posso estar colocando um personagem num período em que ele não esteve. Exatamente. Ou passando por uma situação que ele não passou. História é o caso mais comum, Sim. é o mais conhecido de pesquisa, é o erro histórico, como você comentou do filme. Exatamente. Por exemplo, eu não posso colocar um determinado papa num período diferente do que ele viveu, ou coisa do gênero. Eu escrevi um livro também, recentemente, o meu livro Toledano, O Senhor das Duas Espadas, em que eu fiz uma pesquisa profunda sobre o período histórico das cruzadas, para justamente não errar, até conheci certos lugares pessoalmente para ter uma maior percepção do que realmente eu estava escrevendo. Mas me diga uma coisa, você escreveu este e quais outros livros? Eu escrevi mais 3 livros que estão em formato de e-book na Amazon. Esse aqui é o primeiro livro físico que eu lancei. Tá. Mas eu tenho também... Esse é de contos? Esse é de contos. Todos os meus são de contos. Todos os livros que eu lancei, por enquanto, são de contos. O romance ainda não saiu. Tá encaminhado, tá sendo preparado. Eu tenho um chamado A Explosão de Luz e Outros Contos, que foi um livro com contos mais recentes, ele foi um pouco antes desse daqui. Eu tenho um outro que eu peguei alguns contos mais antigos, chamado Sensações. E tem um outro que eu criei uma personagem que eu pretendo criar outros contos com essa personagem, chama Madame Zuleika e o Aprendiz de Feiticeiro. Então, esse é o conto que apresenta a personagem e conta a primeira história dela. Esse me interessou. Esse me interessou. É de época? Não. É atualidade. Ele é recente, ele é atual, embora a personagem seja bastante longeva. Então, ela nasceu muitos séculos atrás, só que as histórias dela se passam na atualidade. E nessa história, ela justamente encontra uma pessoa que ela sente que tem a possibilidade de ser um feiticeiro como ela, né? Ela tem uma casa uma casa mística onde ela oferece serviço de leitura de cartas, ela lê bola de cristal, ela oferece ungüentos, oferece produtos para aliviadores, para melhorar o astral da pessoa, coisas diferentes. Mas ela é uma feiticeira, ela tem poderes, só que ela disfarça isso no dia a dia dela. E ela viu essa pessoa, ela conheceu essa pessoa e achou que ele teria um potencial para ser uma espécie de sucessor dela. E começou a treiná-lo. E aí vem todo como se diz, o conflito da história, que ele não era exatamente o que ela esperava. Exato. Veja, nós estávamos justamente falando na pesquisa, né? Justamente nós temos aqui essa oficina de literatura aqui, que até é filhote da nossa oficina de literatura lá, né? André Carneiro. Nós temos essa oficina de literatura e qual é a intenção dessa oficina que nós temos aqui para você saber? É justamente isso que nós estamos comentando, quer dizer, auxiliar o aluno em relação à pesquisa. Né? Porque o texto acadêmico, você tem que fazer pesquisa para o texto acadêmico. Afinal de contas, você está pesquisando sobre um determinado objeto, você tem que pesquisar sobre aquele objeto para poder escrever sobre ele. Mas assim como o texto acadêmico também precisa de pesquisa, o texto literário também. Né? É justamente o que nós estamos comentando aqui. Às vezes você fica pensando, mas pera um pouquinho, um texto de atualidade não precisa tanta pesquisa. Precisa. Talvez não precise de história, mas precisa pesquisar. Por exemplo, posso dar um exemplo? Claro, lógico. Mas é por isso que estamos aqui. É um conto... Mas pomba! Calma. Tem um conto que eu escrevi que deve ser publicado agora em dezembro ou janeiro. Né, que eu estou fazendo, faz parte de uma coleção que eu estou fazendo com mais 3 amigos. É um conto de ficção científica. E eu precisei fazer uma pesquisa porque havia
uma estrutura espacial que simulava a gravidade internamente através da rotação. E eu precisei estudar, fazer cálculos para que a velocidade de rotação, que era uma parte importante na história, não fosse apresentada ao leitor de forma errada. Então, eu tinha que considerar o diâmetro da estrutura, outros elementos gravitacionais envolvidos, inclusive a massa interna dentro dessa estrutura, a atração que exercia, e compensar uma coisa com a outra, de modo que houvesse, por força centrípeta, uma gravidade artificial internamente a essa estrutura. Sim, e tem um outro aspecto também, né? Que não é, às vezes, apenas você ter uma pesquisa para conhecer mais, mas muitas vezes o teu leitor também não conhece sobre o tema, né? Então, de uma certa forma, você também tem que instruí-lo, né? Você tem que passar a informação para ele de uma forma que ele compreenda sobre o que você estava falando. Mas o maior problema é quando o leitor conhece e sabe que você errou. Aí é que o negócio pega. Lógico. Aí é que a coisa fica feia. Fica ruim porque ele vai reconhecer a tua falha, né? Ele vai reconhecer o teu erro. Tem gente que vive de fazer YouTube mostrando erros dos filmes. Sim. Tem gente que vive disso. Repleto. Vai assistir o filme só para olhar e descobrir erro de continuidade, que é um erro, uma falta de pesquisa. Você não pesquisou a tua própria história, né? Você escreveu a história, o cara estava com uma camisa azul, na outra cena ele aparece com uma camisa rosa. Pronto, você não pesquisou a tua história. Até hoje, eu não sei se é lenda ou não, mas até hoje dizem que no Ben-Hur, lá com Charlton Heston, né, que já retiraram a cena, mas diz que quando passou pela primeira vez, no cantinho lá, porque o filme Ben-Hur tem aquela batalha de vigas, né? Quando eles estão naquela corrida de vigas e tal, diz que quando a câmera passa, dá pra ver uma Ferrarizinha no canto. Dá pra ver uma Ferrarizinha no canto. Tem um monte de história, tem os mais antológicos. No Gladiador tem um avião passando. Um avião, né? Não sei se é no Gladiador. É no Gladiador? Não. É no Troia. No Troia, exatamente. Tem naquela série A Guerra dos Tronos, que colocaram um copo da como é que chama aquela cafeteria? Starbucks. Copos da Starbucks que apareceu na cena. Tem um filme também que era um filme de época e aparece um cara de calça jeans e um extintor de incêndio. Então, não, mas são coisas que são divertidas, mas que você pensa, mas isso num filme. Não, isso também ocorre na escrita. Isso também você pode cometer. Pensa bem, você está falando um filme que se passa, você está lembrando dos anos 80 e tem lá os jovenzinhos na escola, de repente eles estão passeando no centro da cidade. Você lembra que não é para colocar shopping center porque não tinha tantos ainda, então estão passeando no calçadão da cidade onde tem as lojas ali do centro. Aí de repente uma lá saca o smartphone, abre o aplicativo de câmera e tira uma selfie com todo mundo. Pronto, estragou a história. Nos anos 80 não tinha smartphone, não tinha câmera, não tinha nada. E também, às vezes, na escrita, você pode colocar uma maneira de falar, uma expressão fora de época. Exatamente. Né? Fora de época. Uma expressão que não havia em determinado período e você coloca aquela expressão. E isso arrebenta com tudo. Você pode ter feito uma pesquisa sensacional sobre o período, vamos lá, digamos que eu estou escrevendo uma história sobre o início do século XX, e um personagem meu olha para o outro e diz: não te caiu a ficha? Acabou, né? Acabou. Caiu a ficha um pouquinho depois. Tá certo que para hoje em dia é antigo. É antigo. Né? É antigo. Mas lá para o início ainda do século... Ainda se usa, mas não se sabe por quê. Não se sabe muitos não sabem o que quer dizer. Não sabe caiu a ficha. Então, a importância da pesquisa. Porque aí acontece uma coisinha que nós, historiadores, chamamos de anacronismo. Você colocar algo fora do seu tempo. Né? Você tem que ter muito cuidado nesse sentido, não só no texto acadêmico, porque no texto acadêmico também pode acontecer. Às vezes você colocar uma expressão fora de época. Isso também acontece no texto literário. E é mais comum, até eu diria, no texto literário, por justamente isso, porque as pessoas às vezes não se colocam na posição de pesquisadores. Você tem que pesquisar, você tem vê que conhecer. Um erro que é cometido por escritores novatos é que ele pensa assim: a minha história é completamente de fantasia, então não preciso me fixar em nada da realidade. De forma alguma, se você não se fixar em nada da realidade, você não conta história. Por quê? Você só cativa o leitor quando ele se identifica, e para ele se identificar tem que ter elementos reais que ele conhece, reconhece
e se familiarize com a história. E aí você então, abordou... Ou é a forma do personagem, se ele é humanoide, se não é, mesmo que ele seja alienígena. Então, por que você faz tanta história de ficção científica onde os alienígenas têm formato humanoide? Para que haja identificação, porque se eles forem muito diferentes, você começa a não conseguir identificar, não consegue se relacionar com aquele personagem. O James Cameron disse isso, né? Perguntaram para o James Cameron a respeito do Avatar, por que ele fez as alienígenas com seios. E aí ele respondeu, ora, porque eu estou fazendo um filme de alienígenas para humanos. Pronto. Eu estou fazendo para humanos, então pera um foi bem pouquinho. sucinto. Eu tenho que usar os referenciais, né? Claro, exatamente. Eu não posso fugir totalmente, criar algo absurdo. E é aí que vem um ponto que às vezes as pessoas também menosprezam. Eu acho que você vai concordar comigo. Que era o seguinte, como você falou, eu vou criar um universo à parte, né? Então, nesse universo à parte, eu vou criar a realidade do jeito que eu quero, né? Vou criar um universo do jeito que eu quero, vou criar os reinos do jeito que eu quero e pronto, fiz. Assim mesmo você precisa pesquisar. Assim mesmo. De qualquer forma, você precisa. Se você fizer uma Porque coisa a ambientação é importante. Se você fizer uma coisa tão diferente que você não tenha chão, não tenha céu, não tenha fala, não tenha mesmo idioma, não tenha relações emocionais entre os personagens, ou às vezes nem personagens têm. Se a coisa ficar tão fora da realidade, você não tem história. Você não consegue fazer o leitor se identificar com nada. O J.R.R. Martin, né? Ele fez algo fora da realidade do mundo em que vivemos, da história e tudo mais, mas ele ambientou em um determinado período, digamos assim, que você poderia ser a Idade Média, ele ambienta ali mais ou menos, não totalmente, mas ele ambienta ali mais ou menos a Idade Média, para poder fazer uma estrutura que seja coerente entre os diferentes reinos, né? Então, a pesquisa, ela realmente é muito importante. Mas veja, agora falando um pouquinho sobre esse livro, o que nós temos nesse teu livro? São 7 contos, não são necessariamente contos de terror, mas são contos sinistros, digamos assim. Suspense? Suspense, mistério, tem terror também, mas não são todos assim tão aterrorizantes. Tem, inclusive, ficção científica. Só não dá para descobrir logo de cara que é ficção científica. Você caminha sobre, digamos assim, sobrenatural, ficção... Isso, alienígena, fantasia. Você vai... Fantasia... Realismo fantástico, né? Porque, por exemplo, esse conto que eu mencionei do personagem que é imortal, ele é um realismo fantástico, né? Lembra, para quem assistia, gostava de Highlander, eu gostava muito. Ele é um personagem, o mundo é totalmente real, é um mundo que você se familiariza. Tem toda a história que a gente conhece, todo o cenário é um cenário conhecido. Tem um elemento fantástico que faz com que aquela história fuja do normal e do tradicional. Então, alerta, esse é o chamado realismo fantástico. Alerta para os nossos companheiros. Você falou em Highlander, né? Para você que nunca assistiu Highlander, assista só o primeiro. Assista só o primeiro. Highlander, fim. Não segue a sequência, porque ali está um belo exemplo. Olha, tem só um que você tem que tirar. Eu gostei dos outros. Você gostou? Exceto um. O 1 é que é o bom? Não o 1, exceto um. Não lembro agora. O segundo? Não, o segundo é bom. O segundo é com o Sean Connery. Não, o primeiro é com o Sean Connery e o segundo também. Mas tem quando eles ressuscitam... Opa, desculpa o spoiler. Mas é você também, né? Eu acho que é o 3, não lembro se é o 3 ou o 4. Não, o 3 e no 4 eles resgataram como se o 3 não tivesse existido, que aliás nunca deveria ter existido. Ali, até por falar nisso, ali me mostrou uma coisa, para você que gosta de escrever, me mostrou uma coisa. Que até nós às vezes conversamos lá na nossa oficina de literatura, né? Tem certas coisas que não precisa você explicar. Exatamente. Deixa o teu leitor interpretar da maneira que ele queira. Até a música dizia o que era aquilo, né? Sim. It's a Kind of Magic, música do Queen. A trilha sonora era fantástica. Fantástica. A trilha sonora era Queen, excepcional. Fantástico. Então era Kind of Magic, era um tipo sempre. de mágica, né? É um tipo de mágica. Sim. Então não tem uma explicação. Por que ele é imortal? Quando você não tem for explicação. escrever... Agora tentar explicar, estragou. Quando você for escrever e você colocou certas coisas, não pense que você tem que explicar tudo. Deixa algumas coisas para que o teu leitor, ele
construa na cabeça dele aquilo que ele imagina como deve ser mesmo, como deveria ser, como deveria ter acontecido ou coisas do gênero. Nunca me esqueço que eu escrevi um conto há um tempo atrás e levei para a nossa oficina lá, né? Sim, e aí eu coloquei, veja você que está nos assistindo, como é importante para nós escritores certas coisas. E eu coloquei uma imagem, um desenho, né, de como eu imaginava que era o personagem. Coloquei no final do conto, coloquei lá uma imagem do personagem. E mandei o conto, e aí fizemos a oficina e tal. Alguns dos que estavam na oficina brigaram comigo. Porque você colocou a imagem. Porque eu coloquei a imagem. Não era como eu imaginava. Exatamente, porque na hora que eu coloquei a imagem, eu destruí a imagem que eles tinham criado. Exatamente, às vezes... É como você, todo livro que vira filme pode acontecer isso, você corre esse risco. Exatamente. Né? De você, de repente, distorcer aquilo que era a imagem que as pessoas... E aí é que quando tem a consultoria do autor do livro, normalmente isso ajuda. Ah, sim. Você vê... No meu caso não ajudaria, né? Porque o pessoal me xingou. Mas veja, por exemplo, teve uma série de TV... Uma série não, foi um filme que foi feito, agora está virando uma série. Espero que a série corrija os problemas que o filme trouxe, que é A Bússola de Ouro. A Bússola de Ouro é um livro fantástico, os 3 livros são muito bons. A história de uma criatividade, uma inovação, assim, uma fantasia maravilhosa. E o primeiro filme foi um fiasco, foi horrível. Tanto que não fizeram o segundo. Não, ele ficou preparado para que ocorresse o segundo, mas nunca saiu, porque a bilheteria foi lá embaixo. Eu não vi a série, mas pelo que eu ouvi dizer, pelos comentários que eu vi de quem assistiu, parece que ela tá boa. Foi 2 ou 3 episódios passaram só. Pelo que eu li, parece que está bem fiel ao livro e aí sim fica bom. Quem foi que exigiu a presença na produção do filme? A Rowling. Os filmes do Harry Potter são muito fiéis aos livros. Embora haja mudanças, são mudanças que ela escreveu e aprovou. Por quê? Porque o filme é uma forma diferente de se contar a história. Realmente, você não tem como fazer tudo igualzinho no livro. Até porque, por exemplo, num livro, você consegue entrar no pensamento do personagem. No filme, às vezes, dá para fazer isso dependendo do filme, mas não era o caso. Não dá para você fazer a pessoa assim, aparecer um balãozinho, e aquele nuvenzinha, e o pensamento dele, né? Não combina. Então, você tem que fazer de alguma outra forma que você entenda o que o personagem está pensando naquele momento. Me diga, como conseguir o livro? Diga aí para quem está nos assistindo. O livro pode ser adquirido comigo. Quem quiser entrar em contato pode me encontrar no Facebook e mandar mensagem pelo Messenger, Rafael Bertoso Duarte. Está à venda também na Amazon, pode pesquisar pelo nome do livro ou pelo meu nome do autor, e também está à venda no site da editora DTX, que é editoradtx.com.br. Então, pode pesquisar, pelo meu nome você encontra o livro. Beleza. Fechamos a fatura? Fechamos, só queria falar por favor. Da minha empresa, a Oficina do Escritor. Claro. E os cursos, né? E os cursos, exatamente. A Oficina do Escritor é a minha empresa de serviços literários e cursos online. Então, você tem 2 cursos online. O curso de formação de escritores... Está aparecendo aí para você? Está aparecendo. Os cursos. O site é www.oficinadoscritor.com, só .com, não tem BR. Então, tem o curso de formação de escritores, em que eu dou arsenal teórico para você começar a escrever as suas histórias. E o curso inclui 6 análises de contos, que tem um limite de tamanho, né? Para o curso tem limite de tamanho. E essas análises são a parte prática do curso, é o diferencial do curso. Você está cheio de oficinas literárias online, em que você assiste às aulas, a pessoa dá umas dicas de escrita. Ali não, eu dou conteúdo teórico de formação para quem fez letras, que eu sou formado em letras, e tem muita parte do curso de letras que envolve a produção textual. Então, eu trabalhei com isso, com a parte de enredo, a jornada do escritor, né, a jornada do herói, a parte de ritmo, a parte... Eu chego até a entrar um pouco na parte de poesia, falando sobre métrica, sobre rimas, sobre estrofes, etc. Porque, mesmo para quem vai produzir, como é que se diz? Prosa, a poesia é importante. Claro. Então, eu falo da parte de vícios de linguagem e figuras de linguagem.
Então, certas figuras de linguagem, dependendo de onde você aplica, elas se tornam um vício. Sim. Então, tem todo esse detalhe. Ó. Se for mal empregado, ela é um vício. E aí você tem também um para pré-vestibular. E eu tenho um outro curso, que é o curso de preparo para redação. É o curso de redação para Enem, vestibular e concursos públicos também. Embora eu só mencione no curso que é redação para Enem vestibular, ele também serve para preparar. Por quê? Porque esses concursos todos, eles pegam um formato de texto, eles exigem um formato de texto que é a dissertação. E a dissertação tem um formato bastante, digamos assim, engessado. É um formato muito rigoroso, muito rígido, você não pode fugir daquilo. Então, além de escrever corretamente, você tem que tomar o cuidado de seguir aquele formato no padrãozinho. Por um lado, ele facilita porque você não precisa ser um grande literato para escrever uma redação, mas você tem que tomar todo o cuidado de seguir o formato à risca, seguir o formato com rigor. Então, ele facilita para quem não é um grande escritor. Você não precisa ser escritor, mas tem que aprender as regras do jogo. Aprender as regras e segui-las na hora de... E o meu amigo já fica convidado para virar sócio aqui e vir outras vezes para nós falarmos sobre como escrever, falarmos sobre pesquisa, falarmos aí dicas de vestibular, Enem para redação. Já fica aí o convite, por favor. Beleza. Obrigado. Obrigadão. Espero que você tenha gostado, curtido. Mande algumas perguntas. Entre em contato com meu amigo, você que quer ser um escritor. Olha, vale a pena. Para nós que gostamos de criar universos, criamos personagens e tudo mais, é muito legal. E ficamos por aqui. Não se esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau. Tchau, tchau.